Olá, pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso Sistema Open Telemac Mascaret e Aplicações para a Indústria de Óleo e Gás, uma iniciativa do PRH 22 do PPGMC da FURG. A nossa quarta aula é uma aula um pouco mais prática, um pouquinho mais longa, tá? A gente não vai dividir a aula 3 e 4, ficamos com uma aula 3 teórica e a quarta aula, atual, atividades práticas, tá? Então, lembrando que na aula 2, nas atividades práticas, vocês aprenderam a instalar o Bluecanu, a criar um domínio, criar critérios de densidade e criar uma malha computacional, certo? Hoje, nós vamos construir um novo domínio computacional. Eu fiquei devendo para vocês, né, a parte de editar uma parte do polígono, que é um pouquinho chatinha no Bluecanu. Nós vamos inserir uma ilha no domínio, e que é bem interessante, né, principalmente quando a gente leva em consideração que esse sistema de modelagem é bastante utilizado para obras costeiras, então uma ilha pode ser um quebra-mar, né, um atracadouro, uma plataforma de petróleo, certo? Então, é uma feição importante para ser modelada. Então, nós vamos criar, então, uma malha com resolução espacial padrão de 5 metros, com 2 metros ao redor da ilha e 3 metros próximo a um local qualquer de interesse, certo? Em seguida, nós vamos criar pontos de batimetria, vamos editar esses pontos, editar os valores e criar um arquivo de batimetria. Um comentário sobre isso é que, normalmente, os dados de batimetria são entregues ao modelador, né? A gente não tem que criar pontos de batimetria. Mas, mesmo assim, muitas vezes a gente tem que fazer algumas edições na batimetria para evitar alguns problemas. Então, por exemplo, quando nós recebemos uma batimetria e passamos para o passo de interpolação da batimetria para os nós da nossa malha, pode ser necessário incluir um ponto a mais. Então, com esse exercício, né, da gente criar a batimetria, o que eu quero que vocês aprendam é como criar os pontos, editar os valores dos pontos e incluir esses pontos no dado que vai ser interpolado para a malha, tá? Então, a partir, né, da criação dos dados de batimetria, nós vamos interpolar a batimetria para os nós, para os vértices da nossa malha, e então criar um arquivo CELAFIN, que é um arquivo que vai conter o mínimo necessário, nesse caso, tá? Para a gente rodar o modelo, qualquer um deles, que é a nossa malha mesmo, né? Os nossos triângulos, os nossos elementos, os nós, e a batimetria desses nós. Então, é fundamental, é o ponto número 1. Existem outras variáveis que a gente pode inserir no nosso arquivo CELAFIN, como, por exemplo, um coeficiente de fricção com o fundo, coeficiente de Manning, por exemplo, ou Nicuradse, que são os, acho que, mais usados, assim, para considerar a fricção com o fundo, né? Então, isso pode ser inserido no arquivo CELAFIN, que é o que a gente vai criar, e o modelo já lê essa distribuição, né, das diferentes coeficientes, né, de Então, por exemplo, num domínio que a gente tenha um fundo, tem diferentes tipos de fundo, como, por exemplo, areia num local, um fundo vegetado no outro,
e lama no resto. Isso vai ter os diferentes coeficientes podem ser já colocados, né, como a variável bottom friction. Nós não vamos fazer isso hoje, mas só para vocês terem uma noção que o processo é semelhante ao criar a variável bottom no Celafin, que é a batimetria, tá? Então, hoje eu vou fazer o exercício no GnuGNU, no Linux, para ser mais democrático. Não vou fazer todas as vezes no Windows, mas vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, tá? Então, retomando, né? Construir um domínio, editar o polígono, inserir uma ilha. Eu estou anotando aqui para não precisar ficar voltando na apresentação. Criar a malha com essas diferentes resoluções. Criar os pontos, né? Na verdade, não vai ser um arquivo, vai ser vários arquivos de pontos. Vocês vão ver depois o motivo disso. Interpolar a batimetria. E gerar o nosso Celafin, que é o nosso ponto SLF. Aqui a extensão dele é ponto .slf, tá? Então, vou iniciar aqui o meu GnuGNU. Começar a apresentar o GnuGNU. Bom, começa, acho que vocês, não sei se vocês já estão vendo, acho que sim, né? Mas já começa com uns pequenos bugzinhos na interface gráfica, né? Acho que todos que estão usando o GnuGNU no Linux já estão percebendo aí essa pequena dificuldade, assim, né? Que é ter que é em relação a problemas gráficos, tá? Mas dá para usar, ele funciona normalmente, assim, também, não tem grandes problemas relacionados a isso. Então, vamos começar construindo o nosso domínio e logo em seguida, que isso vocês já sabem fazer, né? E logo em seguida nós vamos editar um pedaço do domínio. Então, esse eu vou chamar de outline, né? E vai ser o meu domínio. Aqui. Lembrando que uma coisa interessante, né, para quem usa no Linux é usar aqui, ó, clicar no 2D View, usar o Lock View para evitar mais bugs. Então, fica a dica. É sempre legal a gente colocar a visualização. Vou botar no silencioso aqui. Colocar a visualização, pontos e linhas para conseguir depois editar, né? Fica mais fácil. Então, vou nas propriedades do meu polígono outline, desculpa, e vou usar aqui lines and points. Vou botar até meus pontos remelinho um pouquinho maior. Ó, vou botar o ponto um pouquinho maior. Tá. Posso, só para, né, mostrar, assim, mas pode usar a cor, outra cor, se quiser. Vou deixar preto mesmo, que é melhor.
E eu acho que teria que dar uma modificada aqui nesse lado aqui do meu polígono. Ele veio assim, eu criei ele assim, mas eu percebi que ele tem que ser um pouquinho mais arredondado aqui, ó, tá? Então, como que a gente faz esse procedimento? Selecionamos um nó aqui, clicamos aqui num nó num vértice do polígono, opa, clico com o botão direito e Open Selected Line, tá? Então, ele abriu, removendo esse pedaço aqui. Tão importante, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o último. Eu teria para editar esse lado, eu teria que ter selecionado esse ponto aqui. Como é só um exercício, né? Não existe desfazer, tá? O que a gente pode fazer agora nesse caso para retornar ao que estava é clicar novamente no mesmo nó e close selected line. Tá. Então, tá aqui, meu polígono volta a ser fechado aqui, e aí eu seleciono este ponto, ó, e Open Selected Line. Aí ele vai remover eu fiz daqui para cá, né, no sentido horário. Então, ele vai pegar no sentido anti-horário, assim, certo? Tá. Bem, aí eu quero criar um lado aqui mais arredondadinho, né? Então, eu vou pegar, não é a ferramenta linha, né, New Open Line, e vou criar aqui. Não tá aparecendo porque realmente não deu certo. Então, esse é um típico problema que acontece quando usa no Linux. Vamos tentar mais uma vez. Ó. Muito bem. Então, aqui eu vou chamar de linha 1. Tá. Agora eu pego aqui a minha linha e clicando aqui com o botão direito, seleciono a opção Cut. Tá, recortei a minha linha. E aí eu seleciono aqui o meu vértice do polígono onde eu quero adicionar, né, aquela linha, e append. Clico com direito, append. Tá, então ele juntou aqui, certo? E eu estou com o polígono aberto, lembrando que o domínio tem que ser um polígono fechado, né? Então, eu clico novamente aqui no meu polígono e Close Selected Line. Tá. Então, tá aqui, o meu outline tá fechado e editado. Criei o meu domínio e editei o polígono. Agora, eu vou criar aqui dentro, né, um outro polígono que vai ser a nossa ilha, tá? Pessoal, muito importante vocês irem salvando os elementos que vocês vão criando. Eu não vou fazer isso agora, porque para ser um pouco mais breve, né? Não ficar indo e voltando em coisas que vocês, né, não vão ter dificuldade, assim, mas seleciono aqui, né, no Data Itens, e clico aqui em salvar e vou salvando, né, os meus elementos para não evitar perder. Então, aqui, você cria um novo polígono e aqui vai ser a minha ilha. Eu vou chamar de ilha 1. Porque eu já tenho essa padronização, assim, que
Normalmente eu vou criar, pode ser que eu queira criar da 2 a 13, e aí eu vou sempre criando com esses nomes, tá? Tá. Aí lembrando, né, lá da aula passada, quando a gente vai usar esses polígonos para fazer a malha, é bem importante fazer a reamostragem deles, para evitar problemas futuros. Então, primeiro eu vou dar um resample no meu outline, utilizando equal distance, com um delta de 2, vou usar 2 metros, tá? E aqui o nome vai ser resampled outline, ok, tá? Ah, por que eu não tô vendo aqui mais pontinhos, né? Porque o que eu tô vendo é o que tá no 2D View, e o que tá no 2D View é o outline. Então, para eu ver o resampled outline, eu preciso arrastar ele para cá, para o 2D View. Ah, mas eu sigo sem ver ele aqui. Não, é que ele está por cima do outline, mas a gente ainda não pediu para ele ser linhas e pontos, e aí a gente só está vendo a linha e por isso não vê os pontos. Nós vamos colocar aqui lines and points. Ó, tá aí. E aí já vou remover o meu outline aqui do meu 2D View. Vou fazer o mesmo procedimento para ilha 1, né? Vou clicar em Resample, Equal Distance, e vou usar o delta 1, nesse caso, só para ser diferente. Arrasto para o meu 2D View, propriedades, lines and points, e ali está a minha ilha. Já vou remover aqui ilha 1 e linha 1, né, que foi só um auxiliar, né. Vou destravar o view aqui para aproximar um pouco, ver como é que ficou. Ah, achou que não ficou muito bom aqui? Eu achei que não ficou legal esse ponto aqui, assim. Então, no meu caso aqui, né, para não estender muito a aula, vou deixar sem editar, mas ideal, né, que não fiquem tanto contornos assim tão angulosos. Isso pode prejudica um pouco, dificulta um pouco para fazer a malha. Então, usar linhas mais suaves, tá? Então, se no caso de vocês ficar assim, editem, assim como eu fiz com outline, tá? Então, criei meu polígono, editei meu polígono, inseri a linha e agora vou criar a malha. Como é que eu crio a malha? Vou em File, New, T3 Mesh Generator, como a gente fez na última aula, né? Aqui ele vai criar aquela janelinha padrão, né? E já vamos colocar aqui, né, o default edge length como 5, tá? E vamos dar um OK. Então, aqui no meu outline, nós vamos colocar o resampled outline. Aqui, o nosso resampled ilha 1, nós vamos arrastar para soft lines, tá? Vocês devem lembrar o que eram os hard points e hard lines, né? Eram hard points, eu acho que a gente chegou a utilizar, mas eram pontos aonde nós ia forçar o BlueCanu a criar vértices dos nossos triângulos, certo? As hard lines são a mesma, parecidas, né? Mas nos vértices das hard lines, a gente força o BlueCanu a criar vértices dos polígonos. Soft lines é só, ele não vai forçar nada, né?
Vamos tentar, antes de criar critérios de densidade, vamos rodar aqui e ver como é que fica a nossa malha. E ver aqui como é que ficamos. Então, ó, com com um critério de densidade de 5 metros, olha como é que ficou a nossa ilha aqui. Ele deu uma deformada nela, né? Uma opção é usar a nossa ilha 1 como hardline, e aí em cada vértice desse polígono vai ser criado um vértice dos elementos, e aí nós vamos ter aqui uma resolução de 1 metro, né? Porque eu coloquei 1 metro aqui. A outra opção é, se eu não quero, se eu recebi um polígono aqui de uma ilha com uma resolução bem alta, mas eu não quero que a densidade fique tão alta, ou que eu quero que fique até mais refinada, então eu crio um critério de densidade aqui ao redor dela, né? Que é o segundo passo do exercício. Ah, uma coisa que é interessante vocês observarem é que aqui ele ficou vermelho, ó. E aqui ele fica um ciano, e aqui os contornos, né, dos triângulos estão em azul escuro. Então, isso está denotando os diferentes tipos de vértices que o triângulo tem, né? Então, aqui ele sabe que é outline. Aqui ele sabe que é soft line. São atributos, né, dos vértices que são informados depois para o modelo vai tratar de maneira diferente, tá? Então, aqui é contorno e aqui é ilha. Vamos estudar, então, né, vamos pôr um emissário que chega aqui assim, tá, nessa região. Então, vamos criar um critério de densidade mais refinado aqui para essa região e outro aqui ao redor da ilha, né? Da ilha vai ser 3 metros e daqui do emissário 2. Tá. Então, vamos criar aqui um critério qualquer. Eu vou chamar de densidade. Não me lembro agora. 3 metros ao redor do local de interesse e 2 metros ao redor da ilha, né? Então, vou chamar de densidade 3 e o valor aqui vai ser 3. Ok. E aqui ao redor da ilha, vou fazer um outro polígono. Que eu vou chamar de densidade 2. E o meu valor para ela vai ser 2, tá? Muito bem. Arrastamos os 2 polígonos para dentro ali do densidade. E vamos novamente. Eu vou renomear essa malha. Vou chamar de malha 1. Depois tem uma coisa importante sobre esse negócio de renomear, mas eu vou explicar depois. Aqui eu já vou renomear também o meu T3 Mesh Generator como aula 4.
Aí lembrem de sempre salvar porque esse é como se fosse o projeto, então tudo vai entrando aqui dentro, né? Aí, se vocês esquecem de salvar ou esquecem o local que está algum desses itens do outline, o sample do outline, vai estar tudo aqui já dentro do projeto, tá? Então, aqui eu vou criar uma nova máquina. Run. E, claro que eu vou ter que remover esse aqui para conseguir visualizar melhor. E essas densidades também não quero que fiquem aparecendo. Então, olha só, aqui ao redor da ilha ficou uma densidade maior, né, de vértices, com 2 metros. Aqui, 3 metros. E o domínio padrão, 5 metros, né? Supondo que eu quero agora uma coisa extra, além das atividades ali que estavam previstas, né? Mas vamos supor que eu quisesse uma densidade específica nas linhas de costa, eu poderia usar esses polígonos aqui como hardlines, tá? Só é importante abrir eles, clicar com o direito e Open Selected Lines, porque se o Bluecanoe entender que ele é um polígono, ele não vai entender que ele é uma hardline, e aí não vai rodar o Mesh Generator, tá? Então, aqui ficou minha malha final, né? Ela não tá muito legal, né? Aqui os vértices não estão tão bem distribuídos, não tá assim uma malha super bem feita. O que que causa isso, né? Causa depois um erro numérico maior, né? Mais imprecisões no cálculo. Então é importante tomar cuidado assim com esses muitos triângulos dividindo o mesmo vértice. Ai, tá, tocou o telefone. Vou só avisar aqui que eu não sei editar vídeo ainda. Tá, porque senão eu poderia atender e voltar a dar aula, né? Mas aqui se eu parar, depois eu vou ter que cortar o vídeo. Tá, enfim. Então, passando para o próximo ponto, é criar o nosso arquivo de batimetria, né? Para ficar um pouco mais fácil, eu vou tirar a malha daqui do 2D View. Vou deixar só os contornos aqui do outline e da ilha. E aí, a funçãozinha para criar a batimetria, que, como eu falei, né, é mais para vocês aprenderem a fazer os pontos e incluir isso no arquivo depois de interpolação, tá? O que que acontece? Eu vou criar aqui uma batimetria que vai ser 1 metro. Ele não criou os pontos, né? Não. Então, aqui nesses pontos que eu estou criando, a profundidade é 1 metro. E aqui ao redor da ilha também. Tá? Então, vou botar aqui BAT 1. Tá? O que que acontece? Eu não consigo atribuir valor para esses pontos.
Diferente do que eu consigo fazer para o polígono, para os pontos eu não consigo fazer. Então, só consigo atribuir a unidade e um nome. Então, eu vou ter o BAT1, depois eu vou ter os pontos que eu vou chamar de BAT3, que vai ser batimetria 3 metros aqui, tá? BAT3. Opa, volta para os pontos. Aqui vai ser bate 4, 5, vão ser 5 metros de profundidade. Então, aqui eu vou chamar de bate 5. E aqui eu vou ter um local em que a profundidade é mais funda, que vai ser 10 metros. 10 é muito, acho que 7. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar todos esses arquivos. Tá. Ah, já tinha criado uma vez que eu estava programando a aula. Mas está, vou usar aqui BAT1 como BAT1. Esse mesmo arquivo, vou sobrescrever esses arquivos que eu já tinha. BAT3. Vai ser o BAT3. O BAT6 que está ali não vai ser usado. Então, eu vou chamar esse aqui de BAT5. E o BAT7, eu vou chamar de BAT7. Tá. Então, salvei todos os meus arquivos aqui de pontos, tá? Agora, deixa eu ver, eu estou apresentando como janela, né? Vou parar a apresentação e apresentar a tela inteira para vocês verem que eu vou editar aqueles pontos ali. Tá? Apresentar a tela inteira. Permitir. Tá. Então, eu vou lá nos meus documentos, que foi onde eu salvei, né, os diferentes arquivos BAT. Aqui eu vou deletar esses arquivos anteriores que eu não estou mais usando, eram os meus exercícios anteriores. O 7, o 6 é o que não é desse projeto, né? Então é o 1, o 3, o 5 e o 7. Isso aqui não é nada a ver com a aula. Tá. Então eu abro aqui, ó, por exemplo, o 5, né? Bate 5.xyz. Eu só cliquei 2 vezes, ele abre aqui com o meu editor de texto da minha preferência, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar toda essa parte que vem depois das coordenadas e trocar, substituir, né, esse zero, esse espaço e zero por 5. Então, ó, ele já... E eu vou colocar aqui replace por 5. Tá? Vocês podem fazer isso no bloco de notas do Windows normal, né? Acho que o atalho é Ctrl H. Selecionem todo esse pedaço de linha aqui. E aí ele ficou, ó,
a posição X, posição Y do ponto e o atributo que é a profundidade, tá? Aí eu salvo e vou fazer o mesmo procedimento nos meus outros arquivos. Tem o BAT7, né? Então, Ctrl C, quando ele pesquisar e substituir por 7. 5, 7, o 1 e o 3. Por 3. Não, esse era o 1, né? E agora, por último, o 3. Pronto. Salvei todas as alterações nesses arquivos e agora nós vamos passar para a etapa. Para evitar aqui problemas também, nós vamos remover todos esses arquivos aqui e abrir eles de novo para garantir que eles estão carregados aqui no Bluecanu com as alterações que a gente fez. Então, nós vamos abrir aqui, botar todos os arquivos e acho que... ele abre todos ao mesmo tempo. Tá. Então, reabrir os pontos aqui para ter certeza, né? Se eu clicar aqui com o direito, ó, propriedades, o valor mínimo é 13, máximo é 13. Então, eu consegui atribuir um valor, né, para os pontos. Coisa que quando eu estou criando ponto, eu não consigo fazer. Tá. Criados os nossos arquivos de batimetria, nós vamos interpolar a batimetria para a nossa malha, que eu vou chamar de malha 2. Que vai ter que chamar de bottom depois. Vamos deixar como new mesh aqui, tá? Muito bem. Então, eu tenho aqui no Bluecanu, em Tools... Não, primeiro aqui. Primeiro eu tenho que criar um 2D Interpolator, tá? Então, vamos em File, New, 2D Interpolator. Aqui eu vou criar um objeto que vai ser o nosso interpolador. E vou arrastar aqui para dentro do interpolador as minhas batimetrias. Ó, bate 3, bate 1, bate 7 e bate 5, certo? Feito isso, eu clico em cima da malha que eu quero, para a qual eu quero interpolar a batimetria, e seleciono aqui em Tools, Map Object, tá? E aí vai aparecer aqui alguns objetos disponíveis, eu vou selecionar o New Interpolator 2D. Vou dar um OK. E aí, esse é um ponto importante em que nós vamos chamar um novo atributo de bottom, tudo maiúsculo com 2 T's, e unidade M, tá? De metros, também maiúsculo. Por que que é muito importante aqui?
Bottom é como o telemac, os módulos do sistema, né, leem a batimetria. Então, ele só vai conseguir verificar a profundidade de cada vértice dos triângulos se o nome dessa variável, né, chamado aqui de atributo, for bottom, tá? Então, a gente dá OK. OK. E aí, aqui no new mesh, nós temos que ir lá na metadata e modificar aqui. Eu já modifico tudo que é para não errar nenhum, mas modificar para bottom também. Title e name. Tá? Então, aqui eu vou ter o bottom e lá também alterado. Apply, ok. Dessa forma, quando eu arrastar a minha malha com a batimetria já interpolada, eu vou ver que ela está aqui, né, os vértices dos triângulos estão com diferentes cores. E aí eu posso clicar aqui em propriedades, colocar uma escala, e aí eu vejo a profundidade. Também posso verificar aqui no display como mudar de wireframe para surface, né? E aí eu tenho uma noção mais como que tá aqui. Então, eu tenho aqui em azul valores de 1 metro de profundidade, ciano 2 a 3, verde 3, e aqui, né, mais próximo do 7, né? Ficou 6,4, tá? Alguns comentários aqui, né, sobre o New 2D, New Interpolator, ó. A gente pode usar diferentes métodos, né? Por exemplo, aqui a gente usou distância inversa, pode usar método linear ou nearest neighbor para interpolação, para método de interpolação, né? Aí, dependendo do domínio, da distribuição dos pontos da batimetria, fica. Os métodos podem ficar melhor, né? Aqui também usar uma distância máxima de procura, né? Tipo, considerar só valores até tantos metros ao redor do ponto, certo? E aí, aqui no meu último passo, era gerar o arquivo .slf. Então, na verdade, isso é só a maneira que nós vamos salvar agora a nossa malha com a batimetria interpolada. Então, nós vamos em File, Save Copy As. Ah, não, desculpa, gente. Nós vamos criar aqui no File um novo Cellophane Object. E aí vamos arrastar a nossa malha aqui para o nosso Cellophane. E aí sim salvar, desculpa, estava tocando o telefone e me confundi. E aí nós vamos salvar esse novo objeto que vai ser arquivo do tipo Telemac 2D, Cellophane File. E eu vou chamar de malha batimétrica. Então, olha só.
Dentro aqui do meu arquivo Selafim, eu vou ter esse item IPOBO aqui, que na verdade é a delimitação dos elementos, tá? E a variável bottom. Aí, como eu comentei antes, né, existem outras variáveis que a gente pode incluir no nosso Selafim para os módulos lerem logo quando eles leem nosso domínio, né, a nossa malha. Uma delas é a fricção com o fundo. Então, a gente pode, num próximo exercício que vocês queiram fazer, criar uma nova variável, também interpola, né? Mesmo procedimento. Mapeia, interpola e mapeia os valores, interpola para os vértices dos triângulos e insere dentro do arquivo Selafim. Então, tá aqui o nosso arquivo, que é um dos arquivos fundamentais, mandatórios, para rodar qualquer um dos módulos do sistema OpenTeleMark Mascari, tá? A avaliação dessa atividade é semelhante à anterior, vocês vão, a cada passo, vão fazendo um print, e aí por último, me mandem também o arquivo Selafim, tá? Então, não só os prints, mas também o último arquivo que vocês criarem, esse malha batimétrica, tá? Acho que é isso, pessoal. Não, um pouco mais longa, ou nem tanto, né? Mas já um pouco, chegando um pouco mais além aí, na próxima aula prática a gente já vai aprender, então, a criar o nosso arquivo que define as condições de contorno do domínio, tá? Então, agora a gente já sabe criar a malha, criar o domínio, criar elementos dentro do domínio, determinar, forçar pontos, forçar nós em pontos específicos do domínio, né? A gente já sabe trabalhar, editar uma batimetria dentro do nosso domínio, sendo que normalmente a gente ganha um arquivo, né? A gente recebe ou vai a campo e faz uma batimetria e coleta um. Acho que isso aqui não é legal fazer, né? Para a apresentação. Eu tá espelhada. Então, normalmente a gente recebe um arquivo de batimetria do nosso domínio, ou vai a campo, faz uma batimetria, ou adquire a partir de cartas náuticas, né? E, então, tendo a necessidade de editar algum ponto, a gente remove e coloca algum outro ali criando os pontos, né? Depois a gente já sabe interpolar nosso dado batimétrico para a malha e criar o arquivo Selafim, tá? Então é isso. Por hoje é isso. Espero, então, na próxima aula, criar o arquivo de condições de contorno, que é o segundo arquivo fundamental, sem o qual nenhuma simulação de vocês vai rodar. Então, número 1, Selafim, número 2, número 1, ponto .slf, tá? Essa é a extensão que a gente usa. Número 2, o ponto .cas. Ponto .cas não, ponto .cli, ponto .cli, que vai ser o nosso arquivo que vai dizer nos vértices ali dos triângulos que ficam que determinam o domínio, né? Nós vamos dizer que tipo de contorno tem ali. Se é um contorno fechado, se é um contorno aberto, se é aberto, o que acontece ali, se o modelo tem que calcular o que acontece, ou se a gente impõe o que vai acontecer ali naquele ponto do domínio, tá? Então tá, até mais, pessoal. Espero que tenham gostado e que consigam fazer tudo sem muitas dificuldades. E qualquer coisa, temos os nossos encontros nas sextas-feiras, para esclarecer possíveis dúvidas que fiquem aí da aula, tá? Até mais.